Oh, Jesus. Te convido a pegar a tua Bíblia essa noite. Abra ela aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Oh, Deus. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler, tá bom? Lucas 19, eu vou ler uma história para nós. Eu quero que você que trouxe Bíblia acompanhe. Se você não tem ela, escute com muita atenção. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche teus olhos mais uma vez, repita assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, fala comigo essa noite, em nome de Jesus. Diga amém para Jesus. Senta e dá um aplauso bem bonito para o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Eu estou feliz com Jesus essa noite. A verdade, quando nós pensamos na nossa felicidade em estar com Jesus, não existe um dia sequer que possa ser dia de tristeza em estar com Deus ou estar com Jesus. Todos os dias, por mais que alguns dias sejam dias de dificuldade, ainda é melhor estar com Jesus, tá bom? Ainda é melhor estar com Deus. Pode ter certeza disso. Do outro lado é muito mais pior. Então, até mesmo nos dias difíceis, continue com Jesus, porque é o melhor, tá bom? Fora de Jesus não existe salvação. Fora de Jesus só existe perdição, tá bom? Deus, ele colocou uma palavra no meu coração essa noite, uma história muito conhecida, a história de um homem chamado Zaqueu na Bíblia. Quando eu leio aqui o capítulo 19, Jesus ele estava nas últimas semanas, antes, abaixa aqui ainda, está dando, ou muta os microfones. Jesus ele estava algumas semanas antes de ir para a crucificação. E Jesus ele passou por uma cidade chamada cidade de Jericó. E nessa cidade de Jericó me chama a atenção que Jesus ele teve um encontro com 2 perfis de pessoas. Jesus ele curou e salvou um pobre, e Jesus ele curou e salvou um rico. Pastor, quem foi o pobre que Jesus curou e salvou em Jericó? O cego Bartimeu.
O cego Bartimeu, ele teve um encontro com Jesus na cidade de Jericó. Na vida dele, Jesus salvou, Jesus curou e também salvou aquele cego. E também em Jericó aqui, Jesus ele se encontrou com um rico chamado Zaqueu. E o Zaqueu ele foi também salvo por Jesus. Então nós já podemos entender alguma coisa sobre salvação que Jesus ele oferece para as pessoas. Jesus ele não faz acepção de pessoas quando diz respeito em salvar. Jesus ele quer, entenda isso. Jesus ele quer salvar a todos. Ele quer. O pobre, o rico, o gordo, o magro, o feio, o bonito, toda a etnia, Jesus ele quer salvar. O problema daqueles que não têm salvação é porque eles rejeitam. Eles rejeitam. Mas quando eu digo que Jesus quer, e alguns pensadores aqui podem pensar assim, mas pastor, mas Jesus é Deus. Tudo que Ele quer não acontece? Se eu te dissesse que não, nem tudo que Jesus, que nosso Deus, Ele quer que aconteça, acontece. Alguém pode falar, pastor, é blasfêmia. Não é. Uma das coisas que Jesus, que Deus, Ele quer que aconteça, mas não depende unicamente dele, é a salvação para todos os povos. Jesus, Deus, Ele quer que todos, a Bíblia fala que todos, a vontade de Deus é que todos, quando fala todos, é todos, tá bom? Não é todes, é todos. Todos sejam salvos. Mas eu te pergunto essa noite, está todo mundo sendo salvo? Não está. Porque nós sabemos que a salvação é mediante Jesus, e todo aquele que morre sem Jesus, ele não está salvo. Não tem, na salvação não existe o jeitinho brasileiro, que alguns de nós aqui conhecemos. Não existe a famosa gambiarra, não dá para colocar a peça original, vamos colocar paralela, faz uma gambiarrazinha aqui, uma maquiagem ali, vai dar certo. Com salvação não dá certo. Salvação só é mediante Jesus. Aqueles que entregarem a vida para Jesus, a Bíblia fala, serão salvos. E quem rejeitar, pastor? E quem estiver servindo outros deuses, pastor? Pastor, e quem for bom, mas estiver servindo outros deuses, pastor, o que acontece? Serão todos condenados. Serão todos mandados para o inferno. A luz da Bíblia é isso. Mas eu quero agradecer a Deus essa noite pela minha vida e pela tua vida, porque um dia nós nos encontramos com Jesus. Quem se encontrou já com Jesus aqui? Glória a Deus. Nós nos encontramos com Jesus. Eu sei que quando eu falo nós nos encontramos com Jesus, nós entendemos também que foi Jesus que veio até nós e nos encontrou. Nós outrora aí, tempos atrás, nós até saímos da nossa casa, fomos numa igreja e lá o pastor fez o apelo, ou então você tomou a decisão de começar a andar e caminhar com Jesus. Desde aquele dia você mudou de vida. Mas também nós entendemos que ainda antes de alguém chegar na presença de Deus, o Espírito Santo já trabalha no coração dessa pessoa. Nós entendemos algo aqui, por exemplo, essa noite, que todos que estão aqui, num culto hoje, no culto, você só está aqui porque o Espírito Santo motivou, bateu na porta do coração, te chamou para você estar aqui no culto essa noite. Alguém pode falar assim, pastor, mas eu já vinha, mas é o Espírito Santo já trabalhando no teu coração. Olha, vai, porque eu quero se encontrar contigo. Vai, porque eu quero encontrar com você. Então eu quero que nós possamos entender essa noite que alguns aqui já tiveram o melhor encontro da sua vida. E o melhor encontro da vida não é o encontro com o menininho ou com a menininha. Não é o encontro que um dia você teve com a tua esposa,
tá? Já falando em encontro, às vezes eu percebo como pastor que existe algumas menininhas com os menininhos que ficam marcando encontro depois do culto. Se alguém pensar que o pastor não vê o que acontece na igreja, está enganado. O pastor, ele observa tudo. E eu até penso, e eu sei, não, isso é verdade. O próprio Deus, ele dá algumas direções e mostra coisas que estão ocultas. E eu sei que às vezes não, certeza, tem menininho se encontrando com menininha nas esquinas, até mesmo às vezes na igreja. E eu quero alertar os nossos jovens aqui dessa igreja sobre a responsabilidade de se relacionar com alguém. Porque quando eu vejo os encontros que estão tendo aí, é só encontro sem futuro. É encontro de menininha de 13, 14 anos com menininho de 13, 14 anos, que não tem nada para oferecer. Não tem R$1 no bolso. Aí eu te pergunto, isso vai dar certo? Não vai dar certo, só vai deixar marcas. E como eu, como pastor, sei que isso é uma das formas que o diabo ele usa, primeiro, para enfraquecer jovens na presença de Deus. Os jovens, eles se enfraquecem com o namoro. Quando o namoro não é de Deus, meu irmão, pode ter certeza, o jovem, ele vai declinar, a vida espiritual dele vai acabar, ele vai desviar. Então, como eu quero que os jovens dessa igreja não venham a fracassar na sua vida espiritual, eu te oriento hoje como pastor. Pare de se encontrar com menininhos e menininhas. Pastor, e com quem que eu devo me encontrar, pastor? A melhor pessoa que você deve se encontrar, sabe quem é? Jesus Cristo. O melhor encontro que uma pessoa pode ter é o encontro com Jesus. E nós estamos aqui diante de um homem que teve um encontro com Jesus. É tanto que, só para você entender aqui, capítulo 19, a Bíblia fala que Zaqueu ele era um publicano. Se alguém não sabe o que seria um publicano na época de Jesus, ele era um cobrador de impostos. Era alguém que recolhia impostos ali para Roma. Só que o Zaqueu, ele era um cobrador corrupto. Ele era um cobrador, que algumas versões da Bíblia falam que ele defraudava as outras pessoas, ele enganava. Sabe aquela pessoa que vende lebre, falando que é gato? Ou aquela pessoa que o serviço custava 10, mas ele tira 30, o imposto é 10, mas ele cobrava 20. Esse é o Zaqueu aqui do capítulo 19 de Lucas. E como alguns aqui sabem, ele era odiado, porque o pecado dele, todo mundo sabia. O pecado dele era descarado. Na verdade, já era uma cultura que existia naquela época, que todo cobrador de imposto era corrupto. Corrupto. Então esse daqui é o Zaqueu. E agora Jesus, ele vai passar pela cidade de Jericó. Dias antes tinha curado o cego. E agora começa a história de Zaqueu. E Zaqueu, ele fez algumas coisas aqui. Primeiro, ele se encontrou com a melhor pessoa que alguém pode se encontrar, que é com Jesus. Mas eu queria trazer algumas coisas que Zaqueu aqui ele fez, que mudou a vida dele. Pastor, mudou a vida de Zaqueu? Primeiro, quero que você entenda, o homem rico, que Zaqueu era rico, podemos até entendê-lo como milionário, um dos mais ricos da época, sim. Mas esse homem, quando você lê aqui o texto, você percebe que estava faltando alguma coisa nele.
estava faltando. Porque algumas pessoas eu já ouvi falarem que dinheiro, ele traz tudo na vida. É claro que nós entendemos que dinheiro ele pode trazer algumas coisas. Mas, por exemplo, o dinheiro ele não pode trazer salvação. A salvação ela não pode ser paga através de recursos financeiros. Porque até mesmo nós entendemos que o preço pela salvação, ele já foi pago. Então Zaqueu era um homem rico, mas ele não era salvo. E pelo fato dele não ser salvo, com certeza, ele tinha as suas angústias, ele tinha as suas tristezas. O que tem de pessoas aí na sociedade que tem até um status, eles têm até um cargo, eles até recebem um salário alto no final do mês. Mas quantos são eles que têm depressão? Quantos são eles que vivem uma vida de tristeza? Quantos são eles que se pensam em se matar? Alguém poderia falar, mas pastor, a pessoa alcançou coisas que muitos não alcançaram. E depois de estar lá em cima, a pessoa é triste, é depressiva, é isso, é aquilo. É o que mais tem aí na sociedade. Um tempo desse, eu vi uma notícia de um policial rodoviário federal. Pegou a arma, colocou na cabeça e apertou o gatilho e se matou. Policial rodoviário federal ganha um salário muito bom. Aos olhos humanos, quem tem dinheiro deveria ser as pessoas mais felizes da face da terra. Mas eu quero que você entenda algo aqui essa noite no nome de Jesus. O dinheiro ele não pode comprar a alegria da salvação. A alegria de ser salvo, o dinheiro não pode comprar. E é algo que muita gente precisa, essa alegria da salvação. Eu quero que você entenda algo. É muito bom saber que é salvo. Sabia disso? É bom nós sabermos que somos salvos. É tanto que Jesus, quando ele vem mostrar o motivo de maior alegria, Jesus, ele um certo dia dá uma ordem para os discípulos e fala: vocês vão, preguem as boas novas, cure os enfermos, expulse os demônios, aí depois dessa missão vocês podem voltar. Os discípulos vão, aproximadamente 70, pregam, expulsam demônio, curam os enfermos, tudo que Jesus falou que aconteceria, acontece, e agora eles retornam até Jesus, alegres da vida. Aí a Bíblia fala que os discípulos chegam alegres e falam: Jesus, o que o Senhor falou que aconteceria, aconteceu. Os enfermos foram curados, os oprimidos foram libertos, nós pregamos as boas novas. Jesus interrompe a alegria deles, e Jesus fala para os discípulos: vocês estão alegres, por isso, o motivo de maior alegria que uma pessoa deve ter, a Jesus conclui dizendo, é que o seu nome está escrito no livro da vida. Esse é o maior motivo de alegria do homem. Então Jesus ele deixou na Bíblia. A pessoa ser salva é algo que traz alegria. Traz alegria mesmo nos momentos de dores. Um dia eu assisti uma reportagem no Roberto Cabrini, e a reportagem ela retratava os últimos dias de pessoas que estavam em estado terminal, na grande parte de câncer. Faltava alguns dias para aquelas pessoas morrerem daquela doença. Os médicos já tinham constatado aquilo. E o Cabrini estava entrevistando algumas pessoas que sabiam que daqui a alguns dias iam morrer. E algo que me impactou muito foi uma mulher que ele entrevistou, e aquela mulher sabia que alguns dias depois a sentença de morte dela já estava sentenciada, já estava em estado final. Mas o Cabrini entrevistando ela em cima da cama, ela estava com um sorriso no rosto, um sorriso
da ponta da orelha a outra, e o Cabrini falando para ela: você sabe que daqui a alguns dias os médicos já falaram que você vai morrer. E ela falava assim: eu sei, Cabrini, mas eu não vou morrer. Eu só vou passar dessa vida para uma vida muito melhor, Cabrini. Era crente a mulher, servia a Jesus. E aquilo me impactou como uma pessoa, sabendo que vai morrer daqui a algum tempo, tem um sorriso no rosto, a fé no coração. Isso é a alegria da salvação. Até nos momentos difíceis, Deus, Ele nos concede ficarmos alegres, porque nós somos salvos em Jesus, tá bom? Quem é salvo aqui? Dá um glória a Deus para Jesus, tá bom? E o Zaqueu aqui, ele, para ter esse encontro com Jesus, ele fez algumas coisas. E eu queria seguir alguns versículos para a nossa vida aqui. E eu queria que você entendesse isso. O encontro com Jesus, ele muda a nossa vida, tá bom? O encontro com Jesus, ele muda a nossa vida. Entenda isso. Jesus mudou a vida de Zaqueu. Aí alguém pode perguntar assim: pastor, o que Zaqueu ele fez para que Jesus ali pudesse mudar a vida dele? Olha só o que Zaqueu ele entendeu. Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Então ele desceu rapidamente. Olha só, se nós queremos ter um encontro verdadeiro com Jesus, queremos receber a salvação de Deus em nossa vida, eu quero que essa igreja entenda a primeira coisa que Zaqueu ele entendeu. Ele foi rápido em obedecer ao chamado de Deus para a sua vida. Ele foi rápido, ele não demorou, ele veio o quanto antes para a presença de Deus. Eu sei que existe muitas pessoas que estão gastando a sua vida pensando em entregá-la quando for mais velha, não sabendo elas que elas nem podem chegar na sua velhice. Eu conversava um dia com um rapaz e eu falei a respeito de Jesus para ele, e ele usou essas palavras para falar comigo e disse assim: eu sou muito jovem ainda, eu tenho muita coisa para curtir. E eu usei essas palavras para ele: se tu soubesse que você não pode envelhecer, se tu soubesse que você pode morrer cedo, você entregaria a tua vida para Jesus hoje. Mas eu sei que, como esse jovem, existe muitas pessoas por aí com o pensamento de entregar a vida para Jesus mais tarde, de entregar a vida para Jesus quando estiverem mais velhos. Esse é o pior engano que Satanás tem enganado as pessoas, porque o diabo, ele tem pressa. Sabia que o diabo ele tem pressa? Mas a pressa do diabo é em matar as pessoas. O diabo tem pressa em tirar uma alma dessa terra sem salvação. Então, quando alguém decide não entregar com rapidez a sua vida para Jesus, essa pessoa está correndo um sério perigo. Um sério perigo. Eu glorifico a Deus por alguns jovens aqui na nossa igreja terem um dia tomado a decisão de entregarem a sua vida para Jesus. Glória a Deus por isso. Foi a melhor decisão que você tomou. Existe uma pesquisa, um índice de morte, até por assassinato, é muito alto entre 15 a 24 anos. Existe um índice muito grande de jovens de 15 a 24 anos morrendo.
na criminalidade, sendo assassinados. A grande parte estão morrendo sem Jesus, estão morrendo sem salvação. Então, quando um jovem hoje decide entregar verdadeiramente, tá bom? Verdadeiramente a sua vida para Jesus, você fez a melhor escolha que alguém poderia ter feito nessa vida. Você se encontrou, se entregou para Jesus. Se eu fico feliz com os jovens, quanto mais as crianças, porque criança também aceita Jesus. É até mesmo um ensinamento que nós pais devemos fazer para as nossas crianças, entendê-las que elas também devem entregar a sua vida para Jesus, ainda mais aquelas crianças que já estão numa faixa etária de certo entendimento. Eu lembro que a minha filha, um certo dia, eu uso a expressão do nada, mas eu tenho certeza que as palavras que ela foi ouvindo aqui na igreja, o ato dela ver o pai, os irmãos aqui chamando pessoas para aceitar Jesus, aquilo impregnou no coração dela, e um certo dia, do nada, em casa, ela chama a minha esposa e fala assim: mamãe, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. A minha esposa sabiamente foi lá, fez uma oração com ela entregando a vida dela para Jesus. Olha que isso aconteceu uns 2 anos atrás. Hoje a minha filha aí tem 6 anos. Então com 4 anos ela já teve esse entendimento. Papai, eu quero entregar a minha vida para Jesus, e eu fico feliz. Porque quanto mais rápido a pessoa entender que deve se lançar para Jesus, melhor é. Então, o Zaqueu aqui, sabe o que ele entendeu? Que tinha que ser rápido a decisão dele. Tinha que ser rápido. Ele já subiu numa figueira. Eu acho interessante que Jesus, ele vai passando por debaixo dessa figueira. O Zaqueu, ele está lá com o coração cheio de expectativa para ver aquele Jesus. Está lá com o coração cheio de expectativa para ter a sua vida transformada por aquele Jesus. E o Zaqueu que subiu para ver Jesus, mas Jesus já tinha visto ele, até mesmo antes dele ter subido naquela árvore. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ele vai passando por debaixo daquela árvore, Jesus ele olha para cima. E ele fala o nome do Zaqueu. Jesus ele olha e fala: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. E ele não titubeou em obedecer aquela ordem de Jesus. Tu imagina um homem descendo de uma árvore depressa. Alguém aqui um dia já subiu num pé de mangueira quando você era adolescente? E você estava comendo manga lá em cima daquele pé de mangueira, e de repente você ouviu a tua mãe te chamando. E você sabia que se você não viesse depressa, a peia ia comer lá em casa. Aí você vê menino descendo depressa de árvore. Ele escorrega rapidamente. Mas o Zaqueu aqui, eu quero que você até tenha aí algo a mais nessa árvore de Zaqueu. Alguns estudiosos falam que essa figueira brava é de uma árvore que tinha espinhos nela. Não era uma árvore qualquer. Era uma árvore com espinhos. Eu acho que a árvore mais aproximada nós conhecemos como espinhos, eu acho que é o pé de pupunha. Não lembro de outro, deve ter outro, mas o pé de pupunha tem alguns espinhos. Eu acho até quase impossível alguém sem alguma ferramenta subir naquele pé de pupunha. A não ser que seja por Deus. Pastor, quando o senhor fala a não ser que seja por Deus, o senhor lembra de alguma coisa? Eu lembro de uma história verídica. Verídica porque quem contou fala a verdade. Essa pessoa falou que estava no monte orando a Deus, e nesse monte tinha essas árvores com espinhos. Com espinhos.
E ele falou lá que de repente desceu uma glória naquele monte, uma Shekinah, uma unção, e uma mulher, cheia do poder de Deus, ela se abraçou com uma árvore cheia de espinhos. E por incrível que pareça, não aconteceu nada com ela. É sinal que ela estava no espírito. Que se tivesse na carne, ela saía toda furada, pode ter certeza disso. Se tiver no espírito, a pessoa realmente, o próprio Deus, ele não permite essa dor. Mas é um caso que eu conheço. Não conheço outro, a não ser aqui o do Zaqueu. Ele desceu de uma árvore com espinhos. Por que ele desceu rapidamente, pastor? Porque ele precisava se encontrar com Jesus, tá bom? Ele precisava daquele encontro com o Senhor. E eu quero que no nome do Senhor Jesus, nessa igreja, essa noite, se por acaso tiver alguém aqui que ainda não tomou a decisão, quando eu falo decisão verdadeira, de ter entregado a vida para Jesus, sabe qual é o conselho que o pastor dá? Entrega a tua vida totalmente para Jesus o quanto antes, tá bom? Você jovem que está aqui no nosso meio, não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo acabar com a tua adolescência, com a tua juventude, com o namoro, com isso. Não deixe, porque isso vai transformar em maldição na tua vida lá na frente. Hoje, decida buscar ao Senhor, tá bom? Se você decidir por isso, eu tenho certeza que Deus, ele vai honrar a tua vida lá na frente. Pode ter certeza disso. Eu lembro de um caso aqui na nossa igreja, nem sei nem se o varão ele lembra, mas o Luan, ele veio para a nossa congregação alguns anos atrás, nem com a Anne eu creio que ainda ele estava, mas eu lembro, não sei se o presbítero lembra, no dia que o presbítero foi lá em casa com o Luan, anunciar, o Luan vai ficar indo lá na sua igreja, pastor Sansão. E eu lembro que um conselho eu dei para o Luan, jovenzinho, magrinho, raquíticozinho, hoje ele está mais fortinho, mas eu vi aquele jovem e eu falei assim para ele, Luan, queima toda a tua juventude em prol de Jesus. Deixa a tua vida queimar em prol de Jesus. Desde aquele tempo, daquele dia, ele se juntou aqui a nós e ele só foi crescendo espiritualmente, ministerialmente. Deus foi honrando ele em algumas áreas da vida. Hoje é casado aqui com uma irmã abençoada. Isso é o conselho que nós damos para qualquer jovem. Ei, queima a tua vida por Jesus. As demais coisas, Deus ele vai fazendo acontecer na tua vida. Deus vai fazendo. Então, não deixe o diabo estragar a tua adolescência. Não deixe o diabo estragar a tua juventude, porque ele quer. Então, quanto mais rápido você decidir ter um compromisso sério com Deus, melhor para você, tá bom? O Zaqueu aqui, ele decidiu muito rápido ter esse compromisso com Deus. E a partir do momento que ele desceu depressa e decidiu ter um compromisso rápido com Deus, ele fez algo que mudou também a vida dele. Pastor, o que o Zaqueu ele fez? Ele abriu o coração para receber Jesus. Olha só o que diz. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha só o que Zaqueu ele fez. Ele teve essa atitude de subir. Quando Jesus mandou descer, ele desceu. Quando Jesus falou que queria ficar na casa dele, a Bíblia fala, ele o recebeu com alegria, tá bom? Tu sabia que um dos desejos de Jesus é habitar, é morar na nossa casa? A nossa casa, ela tem que ser a habitação de Deus. O nosso lar, ele tem que ser morada de Deus. Algo que as
eu até ensino as pessoas a falarem corretamente, é quando alguém pede a visitação do Espírito Santo. Hoje não existe mais a visitação, existe na vida às vezes de um pecador, mas a visitação do Espírito Santo era lá no Antigo Testamento, que ele vinha, depois voltava para o céu, vinha sobre reis, vinha sobre sacerdotes, vinha sobre o Sansão, ficava fortão, de repente derrubava a muralha, matava o filisteu, e depois o Sansão estava fraco, porque o Espírito voltava, quando precisava estava lá. Mas no tempo hoje da graça, hoje no Novo Testamento, Jesus, quando ele está voltando aos céus, a Bíblia fala, ele está subindo. Aparece 2 anjos e diz assim: varões galileus, o que vocês estão olhando? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, um dia vocês também vão ver ele descer. Aí Jesus, ele tinha dado uma promessa, e a promessa era qual? Eu vou, mas eu vou para preparar lugar para vocês. Mas eu não vos deixarei órfão. Aí Jesus fala, eu vou para enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele estará com vocês até os últimos dias, até a consumação dessa vida. E o Espírito Santo, ele veio lá em Pentecoste, e hoje ele está entre nós, então ele não visita mais, ele habita hoje na vida das pessoas. Então é errado sim quando eu falo, Espírito Santo visita a minha vida, Jesus visita a minha casa. Nós não queremos nem precisamos mais de visitação. Nós temos que ter um entendimento que Jesus, ele tem que morar na nossa casa, que o Espírito Santo tem que habitar dentro do nosso ser. Nós não podemos tirar ele para nada, até entendendo que ele pode sair. Pastor, entendendo que ele pode sair quando você coloca o pecado para dentro. Colocou o pecado para dentro, ele sai. Porque o Espírito, ele é o quê? Santo. E se o Espírito é santo, ele não pode permanecer no mesmo lugar que existe pecado. Eu sei muito bem que existe muitas pessoas que, pelo simples fato de terem mergulhado num pecado, hoje vivem uma vida sem o Espírito Santo. Pastor, até mesmo dentro da igreja? Até mesmo dentro da igreja. Eu sei muito bem. Pastor, e é possível, pastor, alguém às vezes até vir para a igreja, escutar a palavra, mas quando chegar daquela porta para fora, viver uma vida bagunçada de pecado? Você está em qual mundo? É o que mais tem. É o que mais tem crente picareta, desonesto, pessoas que fazem o mal, mas vez ou outra está dentro da igreja. Eu te pergunto, o Espírito Santo habita? O Espírito Santo não habita. Se ele tomar a decisão de se arrepender do seu pecado, o Espírito Santo retorna. Mas o verdadeiro propósito do Espírito é morar, é habitar. Quando ele mora, habita na vida de alguém, ele cuida da vida da pessoa. Quando nós falamos sobre ele, a Bíblia fala que ele é o Consolador. O Consolador é para consolar. E ele consola nos momentos difíceis. A Bíblia traz referência dizendo que até mesmo se nós não tivermos força para orar, ele ora por nós, ele intercede ao Pai, ao nosso favor, muitas das vezes com gemidos inexprimíveis. Então, todo crente, eu quero que você entenda isso, todo crente tem que ter o selo. Existe essa expressão na Bíblia, o crente ele é selado por Deus, e a expressão do selo é justamente o Espírito Santo. Todo crente tem que tê-lo, mas eu quero que nós possamos entender, ele tem que morar, e nós não podemos expulsá-lo, não, ele tem que morar. Se ele mora, ele traz alegria. E eu quero que nessa noite você possa ter esse entendimento que Jesus, ele não tem que ficar na igreja quando você retorna para a tua casa. Porque eu sei que Jesus
não retorna para a casa de alguns. Não, impossível. Eu lembro de um testemunho, uma pessoa muito próxima a minha, até minha parente é, mas eu lembro que o filho dela, quando conversava comigo, falava assim: Sansão, a mamãe é outra pessoa lá em casa. Outra pessoa? É essa mulher que tu vê às vezes falando mansa, humilde na igreja, é outra pessoa lá em casa. Espragueja, só fala alto, briga, xinga. Mas não parece. Mas se o filho estava falando, e as pessoas que conhecem nós como realmente nós somos, é a nossa família. Se você quer me conhecer, pergunte para minha esposa. A única pessoa que pode falar que nessa igreja se eu sou homem de Deus ou não, são os meus filhos e a minha esposa. Os demais não conseguem. Perfeitamente não. Mas se perguntar para ela e ela falar assim, é um mala. Acredita. Mas se ela falar homem de Deus, também acredita. Mas não deveria ser assim. A pessoa que nós vemos aqui na igreja adorando a Deus, deveria ser a mesma lá na sua casa também adorando a Deus. Existem alguns ensinamentos que muito crente não sabe. Algumas pessoas acham e pensam que culto, ele só deve acontecer dentro de uma igreja. E se eu te dissesse que não? O culto, ele é quando você se coloca para adorar a Deus. No momento que você se colocou para prestar um culto, para adorar a Deus, você está cultuando. E alguém pode pensar que na casa não dá para ser um culto? Eu até sei que a casa, ela é a nossa primeira igreja. Isso aqui é a nossa segunda. Nós viemos aqui, nos reunimos com as pessoas, mas lá na nossa casa, lá tem que ser uma igreja também. Lá tem que ter um culto, lá tem que ter uma palavra, lá tem que ter uma oração, lá tem que ter o testemunho. É lá na nossa casa. Uma coisa que está em quase muito difícil de achar no meio dos crentes, e eu até aconselho essa igreja a fazer, os sacerdotes aqui, as sacerdotisas, a implantarem o culto doméstico. Isso era muito mais frequente tempos atrás. Aí hoje, poucas casas, o marido, a esposa e os filhos se reúnem para fazer um culto a Deus. Pastor, isso tem que voltar? Isso é necessário voltar. Isso é bom voltar para a tua vida. Então, se tem pessoas que já fizeram e não fazem mais, o conselho que eu dou, sabe qual é? Volte a praticar um culto doméstico lá na tua casa. Isso vai trazer bênção. Isso vai fazer com que o Espírito Santo fique à vontade. Eu já ensinei algo nessa igreja que eu repito o ensinamento. O ambiente para Deus tem que ser um ambiente preparado. O ambiente que Deus habita é um ambiente preparado para Ele. Sabe por que Deus está aqui? Porque esse ambiente foi preparado. Nós viemos com o coração, com expectativa de receber a palavra dEle, de adorar Ele com louvores. Então nós preparamos esse ambiente. E aonde se prepara o ambiente, Jesus Ele está na casa da mesma forma. Alguém pode falar, pastor, como é que eu preparo o ambiente? É muito simples. Pega aquela tua caixa lá da Bolívia lá, coloca um pendrive, coloca lá no Bluetooth, bota uns louvores lá para tocar, comece a adorar a Deus, puxe uma Bíblia, aquela Bíblia está lá na estante, puxe ela, chame os filhos, chame a esposa, abra ela, leia um versículo, não precisa pregar não, é só ler, a palavra por si só tem poder, não precisa pregar ela não, é se eu ler, meu irmão, ela já faz um efeito danoso. Então, é bom, quando a pessoa tem esse entendimento, você entendeu que Jesus, Ele não visita a tua casa, mas Jesus, Ele habita lá na tua casa. Se Jesus, Ele habita na tua casa,
Glória a Deus, você tem tudo o que precisa, tá bom? Você tem tudo. O Zaqueu é que ele teve esse entendimento, ele recebeu Jesus com alegria. E por isso, é uma das causas de mudança na vida de Zaqueu. E agora, Zaqueu, depois que recebeu Jesus, ele fez algo muito interessante. Sabe o que ele fez? Ele arrependeu-se dos seus erros do passado. Ele se arrependeu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha só. Quando Jesus se encontrou com ele, produziu no coração dele algo que todo crente tem que produzir. O que é, pastor? Arrependimento. O arrependimento é o caminho até o céu. E eu não sei se alguns aqui sabem, mas o arrependimento é isso que esse cara aqui fez. É o largar. É eu falar assim, não faço mais. Não é aquelas pessoas que falam: ah, pastor, me arrependi e amanhã está fazendo de novo. Isso se chama remorso. Você só fez uma maquiagem, ficou triste por um pouquinho de tempo, mas amanhã você está alegre de novo com um pecado. Isso não é arrependimento. Arrependimento é deixar. Arrependimento é largar. A Bíblia diz: aquele que deixa e larga alcança a misericórdia de Deus. Então, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu não volto mais para a mesa do bar. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu não volto mais para a prostituição. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu não volto mais para a minha língua fofoqueira. É isso que é arrependimento. E nós temos que caminhar todos os dias nessa trilha do arrependimento, porque senão nós não veremos a Deus. O Zaqueu aqui, ele fez algo que eu até mesmo entendo, que aqueles, entenda, aqueles que têm oportunidade deveriam fazer e não fazem. O que é, pastor? Reparar o dano. Eu sei que coisas que tu fez contra alguém, você nunca mais vai ver. Não tem nem a possibilidade de você ir lá e pedir perdão. Mas eu ensino algo para essa igreja. Na possibilidade de você pedir perdão pelo mal que você fez, na possibilidade de você reparar até mesmo o dano que você causou, isso é bom que seja feito. Porque às vezes nós podemos pensar: ah, pastor, já aceitei Jesus e aí pronto. Não. Passamos aí um mês pregando sobre a lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela funciona até na vida daqueles que um dia entregaram a vida para Jesus. É claro que eu entendo que Deus, ele dá uma abrandada. Porque tem gente aqui que se fosse colher tudo que plantou, tu estaria morto hoje. Mas pelo fato de Jesus ter dado uma abrandada, algumas coisas você ainda colhe. Lei da semeadura. Eu lembro de um irmão lá na sede, acabar de chegar do encontro com Deus, chegou na culto do domingo alegre da vida, colocou a bicicletinha dele lá, e quando acaba o culto, o irmão sai para ir embora, e cadê a bicicleta dele? Tinham roubado lá da igreja sede. Esse irmão virou o giraia, irmão. Esse irmão ficou lá na frente cantando de galo: quer saber, eu vou pegar esses caras. Esqueci de falar qual era o antecedente dele. Ele tinha roubado e deixado muitos pais de família sem bicicleta antes. E agora ele estava lá na frente da sede e viu tu girai. E eu lembro que um irmão ousado chegou e falou: varão, quantas vezes você fez isso com o pai de família, hein? Aí ele caiu em si. Aí ele murchou. Aí ele entendeu. Acontece. É claro que Deus, ele abranda. Se tu entregou a vida para Jesus, algumas coisas vão ser abrandadas. Mas eu quero que vocês entendam, baseado em Zaqueu. Zaqueu, sabe o que ele fez? Ele devolveu para muitas pessoas aquilo que ele tinha extorquido.
A Bíblia usa a expressão aqui, que ele deu aos pobres. Se alguém extorquiu alguma coisa, ele devolveu. Olha só, ele devolveu, e o Zaqueu fez isso, devolveu 4 vezes mais. E eu quero que você saiba quem é Zaqueu. Zaqueu é um homem rico. Poderíamos comparar ele com um banqueiro da época. Imagine um banqueiro devolver a metade dos seus bens aos pobres, e ainda aqueles que eles tinham extorquido 4 vezes mais. Eu fico pensando na minha mente aqui, quanto dinheiro o Zaqueu desembolsou nesse tal arrependimento que ele teve que ter. Aos olhos humanos pode parecer o quanto ele perdeu por ter aceitado a Jesus. Muito dinheiro. Pode ter certeza disso. Se colocasse na ponta do lápis, daria uns bilhões. Para ele fazer tudo isso que ele fez, aí alguém poderia falar e colocar nos olhos humanos. Não, o cara aceitou Jesus e o cara fez foi perder. Algumas pessoas não entendem isso, ainda mais o ímpio. Um dia desse conversava com um amigo meu no trabalho, e ele falava: Sansão, depois que eu comecei lá na igreja lá, as coisas começaram a piorar na minha vida. Aí ele começou a falar, a namorada largou ele, reclamando do dinheiro dele, que não dava para fazer muita coisa. Aí falou: Sansão, as coisas fez foi piorar. Aí eu falei assim: mas deixa eu te dizer uma coisa, tu quer Jesus para ele abençoar só essas áreas da tua vida aí? Não é assim não. Jesus, ele tem algo maior para te oferecer, que é salvação. E a salvação é melhor do que tu ter uma vida financeira boa, estabilizada, do que Jesus entrar nesse teu namorinho aí. A salvação que Jesus ele tem para te dar é o que de mais importante ele pode fazer na tua vida. Aí muita gente não entende isso, porque quer vir na igreja e já quer que Jesus ele já transforme as áreas da vida dele e dela. E nós, como crentes, sabemos que não é assim. Eu, como pastor, até sei que tem pessoas que aceitaram Jesus aqui, a vida piorou. Tem um irmão lá fora lá que ele conta isso, fala: pai, eu aceitei Jesus, diminuiu o salário, depois de um tempo perdi emprego. Depois que entregou a vida para Jesus. E alguém pode falar assim: pastor, isso acontece em todos os casos? Nem sempre. Porque eu sei que quando pessoas também vieram com a vida destruída e entraram por aquela porta ali, Deus começou a abençoar. Deus restaurou família, Deus restaurou finanças, Deus fez um monte de coisa. Mas a história não é a mesma para todos. E se eu falar que alguém entregou a vida para Jesus e não aconteceu o que ele queria que acontecesse, está errado? Não está. Jesus ele trabalha de forma diferente. Mas eu quero que nós possamos nos ater a algo. O que Jesus ele tem para nos oferecer aqui, sabe o que é? De mais importante, é a sua salvação, é a vida eterna, é um dia nós estarmos para sempre com Ele. As demais coisas, glória a Deus, elas virão. Mas se não vir, pastor, eu continuo servindo a Deus. Por quê? Porque a salvação já é minha. Por quê? Porque ela é de graça. Então, em nome do Senhor Jesus, o Zaqueu aqui, ele produziu o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento faz a pessoa mudar totalmente de vida. Ou a palavra mais certa seria: o encontro verdadeiro com Jesus muda tudo na nossa vida. Pastor, o encontro verdadeiro com Jesus, ele muda tudo na nossa vida? Muda. Por que não mudou na vida de alguns? Porque não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Por que alguns, pastor, dentro da igreja parecem ímpios? A Bíblia fala sobre isso. E tem ímpio que parece crente, pastor, mas me fala por que tem crente que parece ímpio? Porque não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele ouviu falar.
Ele gosta dos louvores. Ele gosta até mesmo de algumas pregações, não todas, mas de algumas pregações ele gosta, ainda mais aquelas que fala que ele vai vencer. Rapaz, ele gosta. Se falar que é para ele levar a cruz, renunciar, devolver, aí ele já não gosta. Pastor, essas pessoas tiveram um encontro verdadeiro com Jesus? Nunca, nem aqui nem acolá. Ouviram falar dele. E deixa eu te dizer algo aqui essa noite muito sério. Existem muitas pessoas, eu até penso milhões e bilhões de pessoas que hoje estão no inferno. Pastor, estão aonde? No inferno. Mas já ouviram falar de Jesus. Eles até mesmo já tiveram oportunidades de ter entregado a vida para Jesus. E por não terem feito isso, por terem apenas ouvido, por ter apenas gostado de Jesus, eu gosto do Senhor, mas eu não quero me comprometer realmente com o Senhor, hoje estão no inferno. E para quem não sabe, outro dia nós nos aprofundamos, mas isso aqui já dá para adiantar. No inferno, por referências da Bíblia, se entende que é um lugar onde a consciência, ela tem lembranças. É um lugar onde se lembra daquilo que você já viveu aqui na terra. Aí eu fico algumas vezes pensando na lembrança de algumas pessoas que hoje estão no inferno. E algumas pessoas podem lembrar, sabe de quê? Dos cultos que participou. Algumas pessoas podem lembrar dos conselhos que ouviram dos líderes, dos pais, do pastor. Algumas pessoas podem lembrar até mesmo de pregação completa. Algumas pessoas podem saber versículos e capítulos da Bíblia completo lá no inferno, porque tem lembrança. Mas hoje já passou-se a oportunidade. A água do rio passou, nunca mais ela volta naquele mesmo lugar. A oportunidade para eles passou-se. É por isso que eu e você está vivo? Está respirando, né? Aproveite o tempo chamado hoje para ter um verdadeiro compromisso com Deus. Tem esse encontro verdadeiro com Deus, esse encontro que traz mudança. Esse encontro aqui que vai tocar na tua vida. O teu arrependimento vai ter que doer em ti em algumas coisas. Se doeu, você está no caminho certo. Tenha na tua mentalidade que para servir Jesus, algumas coisas você tem que perder. Algumas coisas você tem que deixar. Algumas coisas você tem que deixar para trás. Não dá para caminhar com Jesus levando isso. Aos olhos humanos pode parecer bobeira, pode parecer, é muita chatice. Eu tenho que servir Jesus agora e largar esse pecado, largar aquilo. Mas se tu não fizer, lá na frente, lá na eternidade, você vai se arrepender. Mas pela Bíblia Sagrada, todo aquele que tem esse entendimento de largar, de renunciar, de pegar a cruz. Eu cito aquele versículo que Jesus ele cita dizendo dessa forma: aquele que quer ganhar a vida nesse mundo, perderá a vida eterna. Mas aquele que perder a vida nesse mundo, ganhará a vida eterna. Então nós temos que perder para ganhar. Lá no mundo vão falar, não, isso aí vamos trapacear, vamos fazer isso, porque se tu fizer isso aqui, tu vai ganhar. Não, a igreja aqui é totalmente diferente. Eu falo, vai perder, tem que perder. O que tu tem que deixar? O que tu tem que renunciar? O que tu tem que mudar? Tem que perder. Tem que viver mais para ti, não. Que algumas pessoas podem falar assim, pastor, na igreja o senhor prega que nós não devemos mais viver para nós. Ou é isso, ou Jesus não te aceita. Porque se alguém tem aquela palavra na boca dizendo assim, a vida é minha e eu vivo ela como eu quiser, você já não tem Jesus. Quem tem Jesus entendeu, sabe o quê? Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Mas é Cristo que vive em mim. É Ele que vive em mim. Então o crente, ele entende que ele não vive mais a vida não, ele está morto para o mundo. Eu estou morto para o mundo.
Eu vivo hoje só para Deus. Vamos entrar nesse entendimento essa noite? Se nós entrarmos nesse entendimento, nós vamos caminhando. Caminhando eu vou para Canaã, tem aquele corinho? Vamos caminhando, sem tropeçar, sem recuar, sem olhar para trás. Caminhando. Porque Jesus, Ele está para nos ajudar, tá bom? Fique de pé essa noite, glória a Deus.